Olá, você está no podcast Ascenza. Eu sou a Sabrina, responsável pela comunicação da Ascenza no Brasil. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a proteção de culturas, os principais desafios e oportunidades do setor no âmbito global e como a legislação europeia impacta o processo de exportação dos países da América do Sul, como o Brasil. E para completar o time Ascenza na condução desse podcast, convido os meus colegas diretamente de Portugal, Paula Rebelo, gerente global de regulatórios, e Davi Silva, gerente de marketing da Ascenza Portugal. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado. Muito obrigada, Sabrina, muito obrigada pela oportunidade que nos estás a dar para estarmos aqui hoje convosco neste podcast. Hoje temos o prazer de conversar com João Cardoso, diretor executivo da CropLife Portugal. Com uma carreira sólida focada em sustentabilidade e segurança na agricultura, o João tem desempenhado um papel importante na promoção das boas práticas ao nível dos produtos fitofarmacêuticos em Portugal. Atualmente, e na qualidade de diretor executivo da CropLife Portugal, lidera iniciativas voltadas para a segurança dos aplicadores. João, muito bem-vindo e, antes de mais, muito obrigada pela disponibilidade. Temos aqui algum tempo para falar sobre a tua perspectiva relativamente à proteção das culturas e sobre os principais desafios e oportunidades, quer no contexto português e europeu, mas também no contexto de outros mercados, como a América do Sul, com um especial foco no Brasil. E passava já para a questão que te quero colocar. A proteção de culturas está cada vez mais ligada à questão da sustentabilidade. Dado o crescente escrutínio sobre o uso de produtos fitofarmacêuticos, como é que a indústria se está a adaptar às novas expectativas ambientais sem comprometer a produtividade e a segurança alimentar? O que é que está a ser feito para equilibrar as duas necessidades, produção alimentar e proteção ambiental? Antes de mais, queria agradecer o convite para estar presente no podcast da Ascenza, cumprimentar a Sabrina, o David e a Paula. Ainda à questão, a sustentabilidade está no ADN da nossa indústria e a nossa indústria em Portugal é representada pela CropLife Portugal. Temos cerca de 16 associados e representamos todos aqueles que desenvolvem, portanto, produtos de proteção de plantas, nomeadamente produtos fitofarmacêuticos, biopesticidas, biotecnologia e também agricultura digital e precisão no âmbito da proteção das culturas. Daí a nossa designação ser a indústria da ciência para a proteção das plantas. Somos CropLife Portugal desde março deste ano e fizemos essa abertura para espelhar o reflexo da evolução da nossa indústria. Fazemos parte de uma rede ao nível europeu, cuja nossa associada CropLife Europe é a nossa representante em Bruxelas, e também temos ligações à CropLife International, na qual a CropLife Brasil, por exemplo, também colabora. Portanto, fazemos parte aqui de uma rede mundial que contribui exatamente para a sustentabilidade na utilização dos produtos fitofarmacêuticos ou pesticidas, para aqueles que nos ouvem no Brasil nos entenderem. Os desafios de sustentabilidade, como dizia, são muito grandes e são reflexo do contexto em que vivemos aos dias de hoje. Estamos num período em que a Comissão Europeia está a tomar posse para um novo mandato, na qual a ciência e a tecnologia são um dos grandes reptos, e nós, enquanto ciência para a proteção das plantas, temos grandes responsabilidades ao nível da inovação e do desenvolvimento para a produção dos alimentos. Temos alguns compromissos que assumimos até 2030, por exemplo, proteção de pessoas e de ambiente. Queremos formar até 1 milhão de agricultores ou técnicos até 2030. Devo dizer que já atingimos 66% desse objetivo e ainda não passámos o meio da década. Distribuir, por exemplo, sistemas de transferência fechados, colocar à disposição sistemas de transferência fechados para os operadores, para reduzir a sua exposição. Eu já vou explicar mais à frente em detalhe. Temos também compromissos com a economia circular, em que queremos fazer a recolha de embalagens vazias com uma meta de 75% já em 2025, e devo dizer que já estamos muito perto do objetivo. E também temos como foco de investimento as ferramentas de agricultura digital e de precisão e também de biopesticidas,
num conjunto total de 14 mil milhões de euros. Portanto, estes são alguns dos objetivos palpáveis que nós temos para colmatar esta necessidade de sustentabilidade e que queremos trazê-los para dentro do setor da proteção das plantas e também para o setor agrícola como geral. A inovação tecnológica tem sido uma aliada essencial na evolução da proteção das culturas. Quais são as tecnologias emergentes que têm mais potencial para transformar o setor? Estas ferramentas tecnológicas, como disse, fazem parte da nossa visão para a agricultura do futuro. Algumas delas que carecem de um enquadramento regulamentar, por exemplo, mas outras não. Aquelas que não carecem de enquadramento regulamentar são aquelas que estão a ganhar mais tração e mais velocidade. Estou-me a lembrar, por exemplo, das ferramentas de apoio à decisão que ajudam o agricultor em parametrizar todas as variáveis agronómicas, ou pelo menos as mais importantes, para o ajudar a tomar decisões. Por exemplo, os dados meteorológicos podem ser trabalhados de forma a termos ferramentas de previsão da ocorrência de doenças. Ou então os parâmetros do solo, idem. Por exemplo, os dados meteorológicos podem ajudar a prever o míldio, por exemplo. Os dados do solo podem ajudar a prever a presença de nematos. Só para dar dois exemplos muito concretos daquelas ferramentas que estão efetivamente a ser cada vez mais adotadas. E, por exemplo, as novas técnicas genómicas, como falei, que são um game changer para os agricultores por forma a adaptarem as suas culturas às condições ambientais, por exemplo, a algum tipo de stress de salinidade, de excesso de água, you name it. Há muitas variáveis e que aos dias de hoje ainda estão enquadrados na diretiva OGM, por exemplo. Portanto, há que ter aqui um quadro regulamentar próprio que faça que reflita exatamente a natureza destas soluções e que permita à indústria investir mais fortemente para que estes produtos cheguem mais rapidamente aos agricultores. E este tempo é fundamental porque os desafios que enfrentamos nos dias de hoje, derivado das alterações climáticas, do novo contexto de novas pragas e doenças, é cada vez mais premente, os agricultores têm cada vez mais necessidades e o tempo regulamentar e o tempo da política não se compadece com as necessidades. Então temos aqui um pouco num stress point ao nível das exigências de soluções por parte do setor produtivo. Quais são os principais obstáculos regulatórios enfrentados em Portugal e na Europa em geral e quais as oportunidades que surgem para o setor com as novas políticas da sustentabilidade, como a transição das alternativas mais verdes e a revisão de processos de aprovação? Fazendo aqui um enquadramento na parte regulatória, é importante para as pessoas, especialmente não estão dentro do processo, terem uma ideia onde é que nós estamos neste momento. Nós estamos com o regulamento 1107 de 2009, que é o que está em vigor, e é um regulamento que ao longo da sua aplicação e também ao longo também portanto, do tempo, a EFSA, que é quem faz a primeira parte da avaliação regulatória das substâncias ativas, portanto, da avaliação de risco, portanto, que engloba a toxicologia, a exposição do operador, a exposição do ambiente. Portanto, neste processo de avaliação tem passado muito de uma avaliação de risco para quase uma assessão de perigo. E aqui, como qualquer substância, podemos estar a falar do sal, do café, quer dizer, de tudo. Se olharmos para a parte do perigo, vamos encontrar sempre algum mal que nos possa fazer. Por exemplo, se eu beber 4 litros de água, eu não vou passar bem. Se comer 3 colheres de sal, ainda pior se calhar. Portanto, há que fazer aqui uma verdadeira avaliação de risco e, de facto, todos os referenciais que estão aos dias de hoje a ser tido em conta, levam com que mais de metade das substâncias ativas que estão em revisão sejam retiradas ou os seus usos sejam bastante restritos. Para ter uma ideia, desde 2015 até esta parte, todas as substâncias que entraram em revisão, metade foram retiradas ou o seu uso foi restrito, por exemplo, só à situação da estufa, o que restringe imenso as ferramentas para o agricultor. Para terem outro dado estatístico, desde 2019 que não é aprovada uma substância ativa de base química. Isto por via destes critérios que estão em vigor. Também dizer que das 439 substâncias ativas que temos hoje no mercado europeu, cerca de 347 são substâncias de base química,
67 biológicas e 25 são substâncias de base. Portanto, ainda temos aqui uma grande predominância de substâncias ativas de base química. Estas 67 biológicas parece uma grande variabilidade, mas não é, porque muitas delas são variantes portanto, da mesma bactéria, por exemplo. Portanto, há aqui pouca variabilidade ainda. Isto, portanto, montado aqui o cenário atual, perspectivas futuras. Com os critérios que temos hoje em dia, só há dois caminhos. Ou há um sucesso de aprovação de novas substâncias, mas de base biológica, porque as de base química terão muita dificuldade em passar estes critérios. O investimento é muito elevado. Portanto, também, estamos aqui num paradigma em que há uma saída de substâncias ativas muito grande e não há a sua reposição com novas substâncias ativas de base química. E os agricultores começam a ter bastantes dificuldades em gerir, por exemplo, modos de ação, em gerir resistências, em gerir novas pragas e doenças, porque não há aqui uma reposição um por um de cada retirada que há. A velocidade das que saem é muito superior àquelas que vão entrar. Precisamente, portanto não há aqui uma reposição e isso está a deixar os agricultores com cada vez maiores dificuldades. Ou por outro lado, há aqui uma questão que ainda não está a ser considerada, mas que há abertura para ela e que deve ser efetivamente adotada. Portanto, passarmos aqui das palavras às ações, que é considerar as tecnologias na mitigação e na avaliação de risco das substâncias. Por exemplo, a questão de umas substâncias que já saíram do mercado, os neonicotinoides. Se calhar, se tivéssemos tido em conta as tecnologias na mitigação de risco, estou a falar, por exemplo, dos defletores pós-semeadores ou das novas características do revestimento das sementes, provavelmente, se calhar, essas substâncias poderiam continuar a ser utilizadas, ou da proteção dos apiários para algumas culturas. Isto para dizer que se a Europa não tem em conta medidas de mitigação de risco com as novas tecnologias, por exemplo, os pulverizadores de cada vez melhor qualidade, a inspeção dos próprios pulverizadores, ou a própria evolução dos equipamentos de proteção individual para o operador, ou sistemas tratores com cabine, uma coisa tão simples como esta. Ou, por exemplo, os sistemas de transferência fechado que eu falava há pouco, que isola quase completamente o operador quando está a fazer a preparação da calda, porque permite a transferência do produto dentro da embalagem para dentro do pulverizador sem que o operador tenha contacto com o produto na sua forma mais concentrada. Portanto, ter em conta esse tipo de sistemas poderá levar a que a avaliação das substâncias que estão hoje no mercado, se calhar pode ser a diferença entre uma substância sair ou não sair. Estão a ver? Portanto, estes são os dois caminhos face ao quadro que está hoje em dia em vigor. Ou substâncias de menor risco pela sua natureza biológica, que isto dito assim pode ser um pouco perigoso, porque também há substâncias biológicas que podem ter malefícios para a saúde, não é? Devido ao Covid. Portanto, também não estou a dizer que não se faça uma avaliação de risco, mas tem que ser adaptada. E, por outro lado, a adoção das tecnologias e ter em conta essa mesma adoção por parte dos reguladores. João, levantaste aí uma questão, por acaso, interessante, que eu acho que também podemos explorar um bocadinho e que tem que ver precisamente com esta questão da adoção das novas tecnologias no sentido de mitigarmos o potencial perigo que existe na utilização de algumas substâncias ativas. Mas isto leva-me também aqui a outra questão, que é a disponibilidade destas tecnologias até elas chegarem ao campo, não é? Porque já percebemos que temos aqui um desfazamento não só a nível regulatório, no que há a aprovação e a disponibilização de novas substâncias ativas ao mercado em função da taxa, o rácio daquelas que saem para aquelas que estão disponíveis, mas falaste também então nesta mitigação do risco com as novas tecnologias. Como é que vês, ou qual é que é a perspectiva de tempo e de adoção destas tecnologias de forma a que elas possam realmente mitigar e manter estas substâncias ativas no mercado? Porque aquilo que vemos é que, como referiste bem, cada vez temos mais retiradas de substâncias ativas. Vamos ter no espaço europeu este ano a retirada também de substâncias ativas bastante importantes para algumas culturas maiores. E continuo a perguntar-me, porque temos o exemplo, por exemplo, da capetana, não é? Onde é já uma realidade aquilo que tu apresentavas, a utilização de tecnologia para reduzir o risco da utilização e manter
substância ativa no mercado, mas de uma forma generalizada, não é? Como é que nós poderíamos, ou qual é que é a visão que a CropLife tem entre este desfazamento do que é a tecnologia, que tu referias há bocado que estamos numa fase de recolha ainda de muita informação no campo, não é? E a sua adoção para que isto se torne uma realidade, de forma a que possa manter esta mala de ferramentas mais completa para o agricultor. Eu diria que há aqui várias realidades. Por exemplo, se calhar quando vamos ao supermercado, aqueles alimentos que lá estão foram produzidos por empresas agrícolas, mais do que até agricultores, já altamente especializados, já com um emprego muito grande de tecnologia. Porque quando produzimos em grande quantidade ou quando os nossos clientes são altamente exigentes, qualquer falha que tenhas no processo vai ser altamente penalizada no mercado. Então esses players já empregam uma grande quantidade de tecnologia. Por exemplo, quando falamos de uma tecnologia concreta, os bicos antideriva, por exemplo, ou os bicos de aplicação de produtos, ou as pontas, como se diz no Brasil, por exemplo, há uma renovação quase automática de um ano para o outro, não há cá a ver se está em condições, se não está. Renova-se os bicos, temos num pulverizador e acabou, porque aquela ineficiência que tu vais ter de um ano para o outro, com todos os tratamentos que vão passando, com o desgaste do bico, qualquer percentagem de ineficiência que tenhas ali, já estás a perder dinheiro para a tua empresa agrícola, porque vais estar a fazer um tratamento ineficiente. Isto só para dar um exemplo. O outro tem a ver com os cálculos. Cada vez mais, até a própria taxa de aplicação dos produtos vai sendo diferenciada consoante o avanço da cultura, se tem mais ou menos folhas, se as plantas são diferentes umas das outras. Há aqui quase uma adaptação planta a planta. A tecnologia aos dias de hoje já está tão avançada que nessas empresas agrícolas mais avançadas ela já efetivamente emprega. Para as outras situações, temos, por exemplo, o papel de associações como a nossa, em que temos projetos como a Smart Farm, por exemplo, em que temos uma autêntica montra numa quinta modelo da utilização segura e sustentável dos produtos fitofarmacêuticos, desde o armazenamento, nos cuidados a ter na preparação da calda, no tratamento dos efluentes fitossanitários, portanto, nas tecnologias de aplicação do controle da deriva, como falávamos há pouco, para fora do alvo. Tudo isto são ganhos grandes de eficiência, são a adoção de tecnologia muito, muito simples, quase praticamente chave na mão, que o agricultor não precisa ter uma grande formação para entender todos estes conceitos. Depois existe também o papel de empresas como a Ascensa ou como as nossas associadas, que já nos seus portfólios têm não só os produtos de proteção de plantas, mas também ferramentas em formato digital, como as ferramentas de apoio à decisão, que com alguma explicação os agricultores já vão começando a interiorizar e a colocar também na sua operação, e isso também vai ajudar em otimização de tratamentos, de épocas, não de épocas, mas de otimizar o momento do tratamento, otimizar os inputs agrícolas, por exemplo, os fertilizantes, os bioestimulantes, portanto, integrar todas estas ferramentas numa visão de proteção e produção integradas, muito mais do que somente ver os calendários de aplicação e aplicar. Portanto, eu acho que já estamos a mudar aqui um pouco esse paradigma e nesse contexto o agricultor está a adotar cada vez mais tecnologia. Aquilo que é transversal e aquilo que podemos tirar desta nossa conversa até agora, creio que a tecnologia é realmente uma base comum para todos evoluirmos a partir daqui. E acho que não só nós, Europa, porque temos estado focados aqui em Portugal, mais especificamente em Portugal e também na Europa, tens dado esse mote, mas eu creio que a nossa colega Sabrina também tem aqui algumas questões que gostaria de fazer e eu convidava desde já a juntar-se agora a nós, ela que está do outro lado do Atlântico, mas aqui tão perto de nós também. Sabrina, obrigado pelas tuas boas-vindas há bocado e deixo agora o microfone contigo para algumas questões que queiras fazer também. Olá, João. Obrigada aí por sua participação no nosso podcast. Então vamos falar um pouquinho agora, né, de América do Sul e América Central. Como sabe, né, como você sabe, a Ascensa está além aí dos mercados europeus. Em relação aos mercados, né, aqui da América do Sul e América Central,
como é que o setor de proteção de cultura se diferencia do que observamos na Europa e em Portugal? Quais são os principais desafios e oportunidades para as empresas portuguesas e europeias que operam aqui nessa região? Obrigado, Sabrina, pela questão. Eu vou recorrer para enquadrar essa questão daqui de um estudo que eu vi este ano e que está muito bem estruturado acerca do panorama e das perspectivas dos próprios agricultores deste lado do Atlântico e do lado lá do Atlântico. Portanto, na América faz um comparativo muito bom entre aquilo que são as perspectivas dos agricultores americanos, dos agricultores do sul da América do Sul, e em alguns casos até do próprio Brasil em concreto, e também dos agricultores europeus. Porque, tal como as regulamentações, os próprios agricultores estão aqui com posturas diferentes. Este relatório, para citar aqui a fonte, chama-se Global Farmer Insights 2024, é da consultora McKinsey & Company, e de facto há aqui portanto, agricultores a velocidades diferentes também. Eles têm todos duas preocupações em comum. Um deles são o aumento dos inputs agrícolas, por exemplo, ou então as condições climáticas extremas. Isto é uma coisa que une os agricultores em todo o mundo desenvolvido. Portanto, por um lado, o aumento das matérias-primas, por outro lado, as consequências das alterações climáticas. E para estes dois desafios, e face à procura crescente de alimentos por parte do aumento da população mundial, eles respondem de forma diferente. Do lado de cá, tentamos responder com melhores produtividades, mas do outro lado do Atlântico, e nomeadamente na América do Sul, há aqui uma apetência maior pela adoção de novas tecnologias, que o Brasil também, e a América do Sul em geral, e aqui neste caso também os Estados Unidos, são mercados muito importantes e são dos mais avançados no mundo ao nível da adoção. Eu tenho aqui dados também que a adoção de novas tecnologias, por exemplo, no Brasil, 55% dos agricultores já inquiridos já incluiu uma ou mais tecnologias digitais na sua operação. Nos Estados Unidos temos 60%, portanto é a maior percentagem ao nível mundial, de acordo com este estudo, e na Europa ainda estamos nos 25%. Portanto, ainda há aqui, também pelas próprias características agronómicas, eu diria que tendo aqui uma agricultura em larga escala no continente norte e sul-americano, com a introdução de novas tecnologias, qualquer otimização que tenhamos traduz num grande valor monetário. Portanto, isso é um incentivo muito grande também à adoção das novas tecnologias. Por outro lado, também temos as empresas tecnológicas centradas nesses países. Basta pensar nas startups americanas ou nos grandes fabricantes de equipamentos. Muitos são norte-americanos e muitos deles fazem a sua experimentação também no contexto brasileiro ou sul-americano. Portanto, há aqui uma adoção mais célere no contexto americano, quer no norte, quer no sul da América. E nós, na Europa, podemos beneficiar muito com isso, porque as tecnologias vão sendo aprimoradas e o investimento inicial vai sendo feito na América, e quando as tecnologias já estão no ponto, digamos, podem ser importadas para o nosso continente. Mas temos claramente enquadramentos regulatórios a velocidades diferentes, não é? Para estas novas tecnologias. Completamente. E aqui nota-se perfeitamente porque é que nós estamos na cauda destas novas tecnologias. Nós, Europa, somos altamente desenvolvidos ao nível económico, somos o continente com mais exportações agroalimentares. Depois, ao nível da produção agrícola, estamos claramente a ficar para trás, porque, por exemplo, as novas técnicas genómicas já se podem utilizar, por exemplo, na Ásia. Até vou aqui muito perto, o Reino Unido fez em 2023 já o seu enquadramento regulamentar para as novas técnicas genómicas, e ainda este ano já anunciaram o seu primeiro evento para a Colza, se não me engano. Portanto, até mesmo aqui os nossos vizinhos britânicos nos estão a passar à frente, que é mesmo assim.
Portanto, há que olhar com seriedade para este enquadramento, até porque o contexto político, infelizmente, não é o melhor ao nível internacional e de geopolítica, e a segurança alimentar deve ser assegurada e é um assunto muito sério. A soberania é o que é importante também, acho que sim. Exatamente, a segurança alimentar, os ingleses fazem o food security e o food safety, portanto, nessas duas exceções. Se nós, ao nível da segurança para consumo, estamos no topo do mundo, e os relatórios da EFSA assim o dizem, com mais de 95% de conformidade dos LMRs, com os limites máximos de resíduos de pesticidas nos alimentos, portanto, incomparável por qualquer outra geografia. Ao nível da nossa produção agrícola, arriscamos com esta retirada de ferramentas a perder condições agronómicas face a todos os constrangimentos das alterações climáticas, das novas pragas e doenças, de fazer face às velhas pragas também e às velhas doenças. Pela saída de ferramentas, arriscamos a ficar cada vez mais para trás. E o nosso mercado tem que ser forte. Sim, com todo o impacto que eu acho que isso tem, não é? Ao nível da competitividade económica daquilo que é uma União Europeia forte e a soberania alimentar, não é? Porque obviamente que também terá impacto nisso e até se quisermos chegar lá, no final da fileira, quem tanto se preocupa com a disponibilidade de alimentos, ter alimentos realmente de qualidade e a preços que sejam acessíveis às famílias, não é? Porque é isso, no fim da linha, é isso que está em causa, não só a qualidade, mas também a acessibilidade a bens alimentares seguros e de qualidade, não é? Creio que é fundamental. Considerando que a América do Sul tem um clima e um ecossistema muito diferente, né, do clima e da Europa, quais são as especificidades das soluções de proteção adotadas por aqui, né? Existem práticas inovadoras que possam ser aplicadas na Europa, por exemplo? As práticas que poderemos trazer, por exemplo, do Brasil, como falava há pouco, claramente a experiência das boas práticas do maneio do solo, que estão a ser bastante estudadas pela parte da agricultura de conservação ou agricultura regenerativa, como hoje chamamos, e que podem ser uma excelente prática agronómica no presente e para o futuro da agricultura europeia. Isto falando nas culturas mais extensivas, como por exemplo nos cereais, no milho, por aí fora, que o Brasil é uma das grandes, ou se calhar até a maior potência ao nível mundial. A questão dos drones também, que já são amplamente utilizados no Brasil, e que se calhar podemos beber um pouco desse conhecimento e dessa experiência que já tem. A questão também dos produtos biológicos. Temos aqui um diferencial de 47 milhões de dólares na América Central e do Sul, onde se enquadra ao Brasil, para 142 milhões de dólares no continente europeu. Isto só na fatia do ID, que é a primeira. Sim. Exatamente. Investigação e desenvolvimento. Exatamente. Portanto, há aqui claramente uma diferenciação ao nível de custos também para as empresas e depois da potência para o mercado. Eu gostaria de falar também um pouquinho, né, sobre os impactos da legislação europeia, né? O Brasil exporta muita coisa e culturas, por exemplo, como a própria manga, né? Então, os produtores e os técnicos, enfim, têm muitas dúvidas em relação ao processo, né? Como que é o processo de aprovação de um ingrediente ativo aí na Europa? Aqui na Europa há como que uma avaliação de várias fases. A primeira fase de todas, quando estamos a falar ainda da substância ativa, essa avaliação é feita pela nossa Autoridade Europeia da Segurança Alimentar, a EFSA, que corre todos os compartimentos de risco de uma substância, desde o risco para o próprio operador, que vai utilizar aquela substância ativa, para o consumidor, nomeadamente através dos limites máximos de resíduos, que são amplamente estudados, e depois tem um coeficiente de segurança de no mínimo 100 vezes para aquilo que é cientificamente comprovado. Portanto, eu gosto sempre de fazer uma analogia. Se, por exemplo, no LMR de um tomate
para conseguirmos ter algum efeito visível na nossa dieta, teríamos que comer 7.000 tomates por dia. Portanto, eu diria que morreríamos mais do excesso de tomate do que do excesso de pesticida. Isto fora de brincadeiras, porque realmente é uma percepção que o consumidor não tem do nível de segurança que estamos aqui a falar. E depois desta primeira fase de avaliação de risco da EFSA, e que importa dizer que em média são submetidos cerca de 150 estudos de segurança para as várias fases da toxicologia, quer ao nível do ambiente, quer ao nível do operador, quer ao nível do consumidor. Portanto, é um dossiê muito pesado e muito complexo. É mais difícil avaliar um produto fitofarmacêutico do que um medicamento, por exemplo. Depois, passando essa primeira fase da avaliação da substância ativa por parte da EFSA, ela passa para o nível da avaliação já como produto formulado por parte dos países. E aqui depois há um país que vai ser o relator para esse produto, e depois o produto é depois de passado ao nível europeu, que aqui na Europa temos a avaliação também zonal, com 3 zonas, da Europa Central, da Europa do Norte e da Europa do Sul. Nós em Portugal estamos situados na Zona Sul. Depois de avaliado a esse nível, é ainda registado ao nível nacional pelas autoridades nacionais. Portanto, os produtos fitofarmacêuticos não têm livre circulação na União Europeia, eles têm que ser registados Estado a Estado, e ao nível nacional eles são aprovados e autorizados pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, a DGAV. Portanto, podemos ver aqui vários níveis de aprovação de produtos, desde o estádio inicial da substância ativa, que a avaliação é feita pela EFSA, depois é adotada a nível legislativo pela Comissão Europeia, depois passamos ao nível de produto, onde ele é avaliado ao nível dos Estados-membros, daqui uma avaliação zonal, e depois ao nível nacional. Portanto, percorre todo este caminho até chegar à comercialização e a estar disponível para o agricultor. E realmente aqui todo este itinerário é muito pesado ao nível do investimento das empresas. Para terem uma ideia, o registro de produtos, só a fase de registro, aumentou 25% entre 2014 e 2019. Portanto, houve aqui um aumento para 42 milhões, portanto, nesta fase do ciclo de vida do produto antes de chegar às prateleiras dos distribuidores. E já agora, para complementar, são 3 compartimentos que prefazem um total de 301 milhões de euros para descobrir um produto, desenvolvê-lo e passá-lo pela fase regulatória. A outra parte de desenvolvimento é a mais cara de todas e vale cerca de 133 milhões de dólares. Já agora, na comparação deste estudo, que é o Time and Cost to Market pela AgBio Investor, a comparação com 2014 para 2019, a fase de investigação e desenvolvimento encareceu 18,5%, porque apesar dos meios serem muito mais expeditos, porque estamos a falar já de meios de investigação de inteligência artificial, do screening ser muito mais rápido, a questão dos critérios de regulatório são tão exigentes que tem que ser feito muito mais testes. Portanto, encarece aqui a parte de investigação e desenvolvimento. Depois a parte do desenvolvimento do produto, com todos os testes em campo, todos os ensaios toxicológicos, ecotoxicológicos por aí fora, diminuiu cerca de 8,5%, apesar de continuar a ser a fatia mais cara de todo o processo. E depois os custos com regulatório, e isto tem uma grande importância na Europa, aumentaram 26%. Portanto, passaram para 42 milhões de euros. E já para não falar daqueles custos que as empresas muitas vezes já nem despendem, porque já sabem que vão ter uma não aprovação da substância na sua renovação, portanto já nem sequer investem neste compartimento, senão seria ainda mais caro. Portanto, trazer um produto ao mercado em médias globais demora 12 anos e 301 milhões de dólares, portanto é um processo cada vez mais caro. Pois, portanto, isto, para além do investimento todo, fica aqui claro que a aprovação de uma substância ativa é feita a nível europeu, portanto, apresenta-se o dossiê todo que o João diz a nível europeu, é aprovado a nível
europeu, mas depois o produto formulado é aprovado país a país. E, portanto, depois de estar aprovado na Europa, o ingrediente ativo tem que passar então para cada um dos países. O produto é registado país a país. Isto é um investimento, demora, tem que ter adequado o dossiê submetido às condições do país, como falou o João, da zona a qual pertencemos o dossiê. É de facto um investimento muito grande, João, e esses números têm vindo a crescer. Da última vez que eu vi esses números, que foi há 2 ou 3 anos, eles estão a crescer exponencialmente, e daí também não haver possibilidade das empresas de poderem colocar produtos novos no mercado. E, portanto, temos que fazer tudo para manter e conservar aqueles que temos registados a nível da Europa e a nível dos países, dos produtos. Sim. Isto, só para complementar a ideia, Paula, apesar do custo ser grande, o mercado ainda continua a compensar. Aqui, neste caso, o bottleneck, como costumamos dizer, o grande desafio é mesmo a parte dos critérios regulamentares, porque eles não vão deixar passar grande parte das substâncias que entram depois em revisão. E, e tendo em conta uma base que não é científica, é puramente baseada no perigo e não no risco, e não deveria ser assim. Devemos ter em conta as reais condições de utilização do produto, até porque estamos a trabalhar ao nível de segurança alimentar e ao nível de tecnologias para a aplicação do produto do melhor também que se faz no mundo. Temos cadeias também de capacitação e de apoio ao agricultor também já muito, muito robustas ao nível europeu. E lá está, por todos os referenciais que existem nas cadeias agroalimentares, nos supermercados, hipermercados, centrais de distribuição, as certificações, por exemplo, o Global Gap ou as certificações britânicas para a Commonwealth, tudo isso são certificações que o agricultor profissional já segue e que deviam ser tidas em conta na altura de avaliar um produto. Pois continuamos nesta realidade em que o perigo vale mais do que a exposição, e então temos uma avaliação de risco que não casa com a realidade. Claro. E esse é efetivamente o nosso grande desafio. Portanto, estes números chocam, são cada vez maiores e por esta realidade, mas aquilo que temos que resolver é mesmo o enquadramento regulatório. Ele tem que ser quase que reformado. E, bom, vemos que muito tempo, né, enfim, 12 anos para você conseguir fazer o registro, né, e que é algo demanda muitas aprovações, não só da Europa, de todos os países e tudo mais. E eu queria saber qual a validade dessa aprovação. Depois que a gente consegue, né, essa aprovação, ela tem uma duração? Como que funciona esse processo depois? Sim, portanto, ao nível europeu, depois da substância ser aprovada nesta primeira instância, ela tem uma validade de 10 anos. Portanto, e ao fim desses 10 anos ela entra em revisão. Um dado curioso também para termos em conta é que 2/3 das substâncias ativas vão entrar neste período de revisão nos próximos 2 anos. Portanto, temos aqui uma concentração muito grande da nossa paleta de substâncias ativas nestes próximos 2 anos, e que, se não modificarmos novamente a forma de olharmos para a avaliação e para a reavaliação, poderá haver aqui uma realidade muito, muito difícil ao nível da proteção de culturas. Portanto, o tempo de agir é agora, sem dúvida nenhuma. Portanto, esta comissão que entra agora em funções tem que olhar para estes dados de forma muito, muito séria, de forma muito realista, se quisermos garantir aqui, novamente, a nossa soberania alimentar por um lado, segurança alimentar por outro, e a sustentabilidade ao nível da indústria transformadora por outro ainda, para não estarmos totalmente dependentes das importações, por exemplo, da América do Sul, por exemplo, da América do Norte, por exemplo, da China. Portanto, são tudo geografias que, no contexto político e geopolítico aos dias de hoje, deixam-nos preocupações, porque não sabemos o que é que a administração americana vai fazer nesta guerra comercial que se avizinha com a China. E neste aspecto, o relatório Letta, que era um ex-primeiro-ministro italiano,
é muito claro. A Europa não se pode dar ao luxo de estar aqui a olhar para um lado e para o outro portanto, do globo e estar à espera que nós não produzamos grande coisa ao nível interno. Pelo contrário, temos que voltar a ser uma potência agroalimentar muito forte, de produção agro muito, muito forte novamente. E depois, por outro lado, também aqui os custos dos fatores de produção, quer para a concepção portanto, da nossa indústria, da proteção de plantas, quer para todas as outras indústrias. E neste caso, o relatório Draghi, portanto, estamos aqui a falar de um segundo relatório que alerta precisamente para os desafios que temos enquanto Europa de estar dependentes de outras geografias dos fatores de produção para a nossa própria indústria, e isto é tanto válido para os produtos fitofarmacêuticos como para os fertilizantes, como para os automóveis, tecnologia, por aí fora. Portanto, nós enquanto Europa temos que olhar muito seriamente para as indústrias, quer ao nível da indústria primária, portanto agroalimentar, quer para as outras indústrias tecnológicas, e de facto fomentar a nossa produção interna. E aqui nós, enquanto indústria de proteção de plantas, temos um papel-chave a jogar, e aqui o exemplo das tecnologias que falava há pouco, que já são empregos no Brasil e que podem ser importadas para a Europa enquanto conceito ou enquanto produtos, são fundamentais. E para essa renovação, né, quais são os requisitos necessários para a gente poder fazer, né, essa renovação, aprovação, enfim? E aproveitando também, por que um ingrediente ativo ele é proibido na Europa? Temos aqui os chamados critérios de cut-off, como a própria expressão diz, são critérios que fazem com que uma substância que já está aprovada possa, com um grau grande de probabilidade, de não passar numa renovação. Isto é, nos 10 anos anteriores, quando a substância foi primeiramente aprovada, estes critérios poderiam ainda não estar em vigor, porque a ciência vai evoluindo, os guidances ou guias que a EFSA vai emanando ao longo dos anos vão sendo cada vez mais. Estou-me a lembrar, por exemplo, do guidance das abelhas ou do guidance dos disruptores endócrinos, ou por exemplo, na atualização dos guidances da poluição da água, por exemplo, são todos guidances que vão sendo atualizados. E cada vez que há uma atualização, por via também da filosofia de olhar para a exposição, normalmente os critérios de cut-off são cada vez mais severos ou mais fechados, porque aqui a equação de risco ela é cada vez mais passada para o lado do perigo do que para o lado da exposição. E então critérios como, por exemplo, os disruptores endócrinos, ou mesmo a exposição do operador, ou por exemplo, a questão dos organismos aquáticos, podem ser critérios de cut-off das substâncias que já estão aprovadas e que provavelmente não serão reaprovadas. Portanto, há aqui esta estimativa que as empresas conseguem fazer face aos dados que já têm da própria monitorização que vão fazendo ao longo dos anos da utilização da substância ativa e dos próprios produtos. Portanto, elas próprias vão fazendo esta monitorização ao longo dos anos e quando chega à parte da reavaliação conseguem fazer elas próprias uma autoavaliação da substância e ver se vale a pena fazer a sua defesa ou não face aos critérios que estão em vigor naquele momento. Por exemplo, as substâncias ativas que estão agora em vigor, 2024, elas tiveram a sua licença de aprovação em 2014, entretanto os guidances da EFSA foram sendo atualizados e a realidade da aprovação não é igual à que era em 2014. Portanto, faz-se uma avaliação interna dessa substância e fazem as empresas uma decisão se vão a jogo ou não vão. Portanto, consoante a probabilidade ou não de passarem nestes critérios de cut-off. Então, esse prazo, né, ele é... O prazo até a renovação, ou o prazo da aprovação, de fato, ele acaba interferindo muito no fim, né? Porque muita coisa pode acontecer, como demora muito para isso sair, esse resultado sair, então aí pode mudar o jogo, vamos dizer assim. E outra dúvida, por exemplo, quando você faz a renovação, solicita a renovação, também tem um custo. Esse custo também é muito alto
parecido com quando você solicita a aprovação? Neste estudo que eu vi, e não trouxe aqui o dado, portanto estou a falar de cabeça, portanto o custo das reaprovações andou à volta dos 15 milhões de dólares, pelo menos no contexto global médio. Estamos a falar aqui dos mercados quer americano, quer sul-americano, quer europeu. Portanto, quando há aqui uma renovação de substância ativa, o custo médio associado é de cerca de 15 milhões de dólares só apenas para esse processo. É de esperar que esse custo aumente também. Porquê? Porque durante o processo de reavaliação podem ser solicitados estudos adicionais e aí ou a empresa já tem esses dados previamente consigo da monitorização que vai fazendo ao longo dos anos da utilização da substância e então pode utilizar esses dados para colmatar essa solicitação extra, ou então terá que encomendar estudos novos e cada estudo pode custar 1 milhão de euros, 1,5 milhão, 2 milhões de euros. Portanto, estes custos são todos muito, muito onerosos para a defesa desta substância ativa. Portanto, devemos ter aqui estes 15 milhões de euros como um número médio, mas depois vai variar muito consoante a natureza também da própria substância ativa e daqueles critérios que poderá ter mais ou menos dificuldade em comprovar. Então, a gente pode dizer que não necessariamente um ativo que foi proibido na Europa é porque esse ativo era ruim. Pode ter sido feita uma avaliação, visto que não faz sentido fazer esse investimento agora, porque tem um outro ativo que serve, entre aspas, para a mesma coisa, para os mesmos alvos, e aí as empresas acabam preferindo fazer um investimento em algo mais atual do que um ativo que já ficou, entre aspas, ultrapassado, e não porque ele é proibido, porque ele é ruim ou alguma coisa aconteceu nesse sentido. Eu diria que no cenário atual isso é pouco provável. Porquê? Porque o número de substâncias ativas que estão no mercado são cada vez menores, portanto já não há verdadeiras alternativas umas às outras. Portanto, cada uma que sai normalmente é um modo de ação que se deixa de estar disponível, ou então é um problema que fica descoberto. Portanto, há algumas culturas em que isso é muito evidente. Portanto, substâncias que saem e há um problema fitossanitário que fica completamente a descoberto. Temos culturas, por exemplo, o arroz, que no caso dos herbicidas tem sempre muitas dificuldades em ter substâncias ativas disponíveis para esta ou aquela investante. Portanto, isto é apenas um exemplo. E então eu acho que eu julgo que o pensamento das empresas é cada vez mais manter o máximo possível de substâncias que consigam na Europa, pelo menos no contexto europeu, e portanto todas aquelas que elas vão conseguir defender, elas vão tentar defender, porque não se podem dar ao luxo de não ter esse ativo no mercado, nem os próprios agricultores podem se dar ao luxo de não a ter disponível para fazer face aos problemas fitossanitários. Se calhar já houve um tempo em que foi assim, numa época de abundância de substâncias ativas, em que as mais antigas eram substituídas por novas tecnologias, e havia aqui esta dinâmica de renovação e de alternativas verdadeiras. Se os critérios, mais uma vez, de aprovação fossem mais flexíveis, mais ágeis, mais realistas, então as empresas poderiam ter essa maior agilidade de colocar novas moléculas no mercado. Volta ao início da minha conversa no podcast. Desde 2019 que não há uma nova substância ativa de base química a entrar no mercado europeu. Portanto, nestes 5 anos, claramente, se as empresas tivessem novos ativos que substituíssem antigos com melhores modos de ação ou com melhor perfil toxicológico, com certeza elas já teriam aparecido. Não aparecendo, vão tentar defender as moléculas que já existem com todas as probabilidades, não é? João, mas há casos, também estou aqui a falar no interesse comercial, não foi o que a Sabrina perguntou, mas eu coloco aqui, junto aqui mais da parte da componente comercial. Há
algumas moléculas que estão no mercado e que são defendidas por algumas empresas e que, devido à restrição de muitos usos, porque cada vez que há uma reavaliação, o produto resultante é mais pequeno, com um rótulo menor, com mais restrições, e muitas das vezes o investimento que é requerido e que é pedido à empresa em todos estes estudos não vai compensar no final colocar o produto no mercado e vender, porque ou o mercado ficou menor na Europa, e estou a falar nisto na Europa, e portanto a empresa desinteressa-se de defender a molécula, então não há defesa da molécula, a molécula não vai continuar no mercado europeu, então é cancelado. Há alguns casos desses em que a molécula é cancelada na Europa porque a empresa se desinteressou. Não quer dizer que a empresa não continue a vender nos outros mercados que sejam interessantes. Digamos, pode acontecer que esta mesma molécula esteja a ser vendida no Brasil ou no México, porque esses mercados compensam a estar lá. Não compensa, por exemplo, os estudos e o investimento feito depois na Europa. E isso sim, há alguns casos, não muitos, mas há alguns casos em que a empresa pura e simplesmente não investe. E não tem nada a ver porque a molécula tem características ou que tem problemas não aceitáveis para o homem ou para o ambiente. Simplesmente, monetariamente, economicamente, não compensa. Aí deixa-me complementar, Paula, falta-me essa parte também da questão, que é a parte da segurança da molécula. Sim. Isto é, não é por ela deixar de ser aprovada na Europa que ela é necessariamente perigosa para o consumidor. Exato. Porque, por exemplo, ela continua a ser aprovada em mercados como os Estados Unidos, como o Canadá, como o Reino Unido, como a Austrália, por exemplo, que é um bom como mercado, o Japão. Sim. Quer dizer, e aí os consumidores não são muito menos exigentes do que os consumidores europeus, ou nós temos maiores debilidades ao nível de saúde do que esses povos. Se calhar, pelo contrário, até. Portanto, tem muito a ver com este mindset dos critérios que estão colocados no nosso mercado, e não tornam a substância perigosa para o consumidor, claro. É importante trazer porque é uma visão que mais leiga, né, dos consumidores, de que vem essa questão, por que na Europa lá eles não podem usar tantos defensivos, né, tantos ativos, e no Brasil pode tudo. É como se aqui fossem ingredientes que fizessem mal, entre aspas, à saúde, usando, lógico, né, utilizando da forma correta, como está na bula e tudo mais. E na Europa não, então tem um pouco desse mito aqui, que seria ruim, no Brasil pode, na Europa não pode, então é ruim, faz mal à saúde. Usando de novo, né, de uma forma correta. Em bula não tem nada, não tem nada de diferente, e sim é mais questão de negócio, de escolhas. Sim, muitas vezes sim. E tenho mais uma pergunta aqui. Como que é o processo de registro de um produto formulado, um PPP, na Europa? Portanto, foi o que dissemos há pouco. Portanto, o produto já formulado vai ser depois avaliado pelos Estados-membros. Portanto, cada um terá depois a sua avaliação. Há aqui também e aproveito a oportunidade também, algumas melhorias que se podem fazer neste processo. Por exemplo, as avaliações ao nível zonal, que enquanto conceito são muito bem pensadas, por exemplo, porque agrupam condições de uso que estão mais ou menos harmonizadas consoante as práticas agrícolas, que são muito determinadas pelas condições climáticas das regiões, pelo tipo de agricultura que se pratica, e deviam ser processos muito mais ágeis. Por exemplo, nós aqui em Portugal respondemos na zona sul, e há aqui uma desarmonização algo considerável entre Estados-membros, por exemplo, entre França, entre Espanha, entre Portugal, entre a própria Grécia. Portanto, há aqui entendimentos diferentes da legislação, e isto não devia ocorrer. E, portanto, quando há aqui um interesse em vários Estados-membros, a aprovação num destes Estados-membros devia valer também para os restantes, quando a empresa assim o entende
que esse produto pode ser válido para os restantes Estados-membros. Mas para resumir, e porque no Brasil este é um assunto que não tem muito interesse, mas para nós, enquanto mercado europeu, tem. Mas enquanto produto formulado, a avaliação é depois feita país a país pela autoridade nacional competente. João, obrigado pela tua partilha esta tarde, foi preciosa a informação que aqui nos trouxeste e a partilha que fizeste connosco. Creio que saímos daqui todos um bocadinho mais ricos, tanto nós quanto os nossos irmãos que estão do lado de lá do Atlântico. Em meu nome e em nome da Paula e obviamente em nome da Ascenza, o nosso muito obrigado pela tua disponibilidade e pela informação que nos trouxeste. Sabrina, agora o resto é contigo. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço ao João pela participação, muito obrigada aí por toda a informação relevante, tanto para o produtor, para o técnico, né, para o mercado como um todo. E a gente finaliza aqui esse podcast. Não perca todo o conteúdo da nossa área reservada, que é feito especialmente para o produtor, para o técnico, enfim, que vai aí apoiar no dia a dia do seu negócio. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.